Esdras. Ezra. Capítulo 5. Depois o profeta Ragi, conhecido por Ageu, e o profeta Zacariel, conhecido por Zacarias, neto de Ido, profetizaram aos Eldim que estavam em Ialda e em Ial-Shalaim em nome do Criador de Israel, que estava sobre eles. Foi então que Zorobabal, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Jeozadaque, retomaram a reconstrução da casa do Criador em Ial-Shalaim, e os profetas do Criador estavam com eles e os apoiavam. Naquele tempo Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles foram lhes perguntar: quem lhes deu ordem para construir essa casa e terminar essa estrutura? Também perguntaram: quais são os nomes dos homens que estão trabalhando nessa construção? Mas o Criador estava vigiando sobre os anciãos dos Eldim, e ninguém os fez parar enquanto Dário não recebesse o relatório, e se enviasse de volta um documento oficial a respeito desse assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, e Setar-Bozenai e os colegas dele, os subgovernadores da região a oeste do rio Eufrates, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe um relatório nos seguintes termos: ao rei Dário, que toda a harmonia esteja com o amo. Seja do conhecimento do rei que fomos à província de Ialda, a casa do grande Criador, e ela está sendo reconstruída com grandes pedras e com madeira, que está sendo colocada nas paredes. A obra está sendo feita com entusiasmo pelo povo e está avançando em resultado dos esforços deles. Então perguntamos aos anciãos deles: quem lhes deu ordem para construir essa casa e terminar essa estrutura? Também perguntamos os nomes deles, para que pudéssemos escrever ao amo informando quem são os homens que estão na liderança. Esta foi a resposta que nos deram: somos os servos do Criador dos céus e da terra e estamos reconstruindo a casa que foi construída há muitos anos, construída e terminada por um grande rei de Israel. No entanto, visto que os nossos pais provocaram a ira do Criador dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu, rei de Babilônia, que demoliu essa casa e levou o povo para o exílio em Babilônia. Mas no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu uma ordem para que a casa do Criador fosse reconstruída. Além disso, o rei Ciro retirou do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa do Criador, que Nabucodonosor tinha retirado do templo em El-Shalaim e levado ao templo de Babilônia. Os utensílios foram entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem Ciro tinha nomeado governador. Ciro lhe disse: leve estes utensílios. Vá, coloque-os no templo em El-Shalaim, e que a casa do Criador seja reconstruída no seu lugar original. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa do Criador em El-Shalaim. Ela está em construção desde aquela época até agora, mas ainda não foi terminada. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma investigação no tesouro real aí em Babilônia, para ver se o rei Ciro emitiu uma ordem para reconstruir essa casa do Criador em El-Shalaim, e que o rei nos envie a sua decisão a respeito disso. Esdras. Ezra. Capítulo 6. Foi então que o rei Dário deu a ordem, e foi feita uma investigação nos arquivos de Babilônia, onde os tesouros eram guardados. E foi achado um rolo na fortaleza de Ecbátana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte memorando: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro emitiu a seguinte ordem com respeito à casa do Criador em El-Shalaim: que a casa seja reconstruída para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios, e que seus alicerces sejam assentados. Ela terá 60 côvados de altura e 60 côvados de largura, com 3 camadas de grandes pedras e uma camada de madeira. As despesas serão pagas pela casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa do Criador, que Nabucodonosor retirou do templo em El-Shalaim e levou à Babilônia, serão devolvidos, para que sejam colocados no seu lugar no templo em El-Shalaim e guardados na casa do Criador. Assim vocês, Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus colegas, os subgovernadores da região a oeste do rio Eufrates, fiquem longe de lá. Não interfiram nas obras dessa casa, a casa do Criador. O governador dos Eldim e os anciãos dos Eldim reconstruirão essa casa do Criador no seu lugar original. Além disso, estou emitindo uma ordem a respeito do que vocês devem fazer para que esses anciãos dos Eldim possam reconstruir essa casa do Criador. As despesas serão prontamente pagas a esses homens pelo tesouro real, isto é, com o imposto recolhido na região a oeste do rio Eufrates,
para que eles não interrompam a obra. E tudo o que for preciso lhe será dado regularmente, todo dia, sem falta, novilhos, carneiros e cordeiros para as ofertas queimadas ao Criador do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite, conforme disserem os sacerdotes que estão em El-Shalaim, a fim de que eles apresentem regularmente ofertas que agradem ao Criador dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Eu também ordeno que, se alguém violar este decreto, seja arrancada da sua casa uma viga de madeira e seja ele pendurado nela, e que sua casa seja transformada numa latrina pública por causa desse crime. E que o Criador que fez seu nome residir ali, derrube qualquer rei ou povo que levantar a mão para violar esta ordem, e para destruir essa casa do Criador em El-Shalaim. Eu, Dário, emito esta ordem. Que ela seja executada prontamente. Então Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles fizeram prontamente tudo o que o rei Dário tinha ordenado. E os anciãos dos Yaldim, encorajados pelas mensagens proféticas de Raagi e de Zacarial, neto de Ido, continuaram a construir e a obra avançava. Eles terminaram a construção conforme a ordem do Criador de Israel e conforme a ordem de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eles terminaram a casa no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os outros que tinham voltado do exílio celebraram com alegria a inauguração da casa do Criador. Para a inauguração da casa do Criador ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado para todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E designaram os sacerdotes segundo seus grupos e os levitas segundo suas turmas, para o serviço do Criador em El-Shalaim, conforme está escrito no livro de Moshe. E os que tinham voltado do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas estavam limpos, pois todos, sem exceção, tinham se purificado. Eles abateram o sacrifício pascual para todos os que tinham voltado do exílio, para os seus companheiros de sacerdócio e para si mesmos. Então os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do sacrifício com todos os que tinham se juntado a eles e se separado da impureza das nações das terras ao redor para adorar a Yahweh, o Criador de Israel. Eles também celebraram com alegria a festividade dos pães sem fermento por 7 dias, pois Yahweh havia feito com que se alegrassem e tinha inclinado o coração do rei da Síria a favor deles, de modo que ele os apoiou na obra da casa do verdadeiro Criador, o Criador de Israel.